Seus próprios irmãos o jogaram num poço para destruí-lo. Anos depois, se ajoelhariam diante dele. José ainda era jovem quando recebeu de seu pai uma túnica que despertaria uma perigosa inveja. Mas José começou a ter sonhos estranhos, nos quais seus próprios irmãos se curvavam diante dele. Quanto mais José contava seus sonhos, mais inveja crescia silenciosamente dentro de seus irmãos. Então veio outro sonho. Até o sol, a lua e 11 estrelas pareciam se inclinar diante dele. Certo dia, Jacó enviou José para procurar seus irmãos que cuidavam dos rebanhos longe de casa. Quando o viram se aproximando, seus irmãos decidiram que aquela seria a oportunidade de acabar com seus sonhos. Eles arrancaram sua túnica e lançaram José dentro de um poço no meio do deserto. Preso na escuridão, José ouviu acima dele a decisão que mudaria para sempre sua vida. Em vez de matá-lo, os irmãos venderam José a mercadores que viajavam rumo ao Egito. Depois, mancharam sua túnica com sangue e fizeram Jacó acreditar que o filho havia morrido. Enquanto Jacó chorava em Canaã, José atravessava o deserto em direção a uma terra completamente desconhecida. No Egito, José foi vendido a Potifar, um importante oficial da casa de Faraó. Mesmo como escravo, José prosperava e tudo que ele administrava parecia dar certo. Mas quando tudo parecia melhorar, uma nova provação apareceu dentro da própria casa de Potifar, a sua esposa. José recusou-se a trair seu senhor e fugiu, deixando sua capa para trás. Aquela mesma capa virou uma falsa acusação e José foi lançado numa prisão egípcia. Parecia o fim, mas até naquela prisão, José conquistou confiança e recebeu responsabilidades. Ali, 2 servos de Faraó tiveram sonhos perturbadores que ninguém sabia explicar. José interpretou os 2 sonhos e poucos dias depois, tudo aconteceu exatamente como ele havia anunciado. José pediu para ser lembrado, mas o copeiro deixou a prisão e simplesmente se esqueceu dele. 2 anos se passaram até que o próprio Faraó acordou aterrorizado por sonhos impossíveis de compreender. Nenhum sábio encontrou resposta, até que o copeiro finalmente se lembrou do jovem hebreu da prisão. José foi tirado da prisão e declarou que a verdadeira interpretação dos sonhos vinha de Deus. O significado era terrível. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. José ainda apresentou um plano: guardar alimento durante a abundância antes que a fome chegasse. Impressionado por sua sabedoria, Faraó colocou José acima de quase todo o Egito. O escravo vendido pelos próprios irmãos agora governava a maior potência que eles conheciam. Durante 7 anos, José encheu enormes depósitos enquanto as colheitas do Egito se multiplicavam. Então a abundância acabou e uma fome terrível começou a atingir o Egito e terras vizinhas. A fome chegou até Canaã, obrigando os irmãos de José a viajar do Egito em busca de alimento. Ao chegarem diante do governador, os irmãos se curvaram sem perceber quem estava diante deles. José os reconheceu imediatamente e naquele instante seus antigos sonhos voltaram à sua memória. Mas José não revelou sua identidade. Primeiro, decidiu descobrir se aqueles homens realmente haviam mudado. Ele exigiu que voltassem, trazendo Benjamim, o irmão mais novo que havia permanecido com Jacó. Sem outra saída, Jacó permitiu que Benjamim viajasse com os irmãos de volta ao Egito. Quando José viu Benjamim diante dele, precisou esconder a emoção que quase revelou toda a verdade. José preparou um último teste, escondendo sua taça no saco de Benjamim antes da partida. Quando a taça foi encontrada, Judá se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim. Naquele momento, José percebeu que os homens que o venderam já não eram mais os mesmos. José não conseguiu mais se conter e finalmente revelou aos irmãos quem ele realmente era. Os irmãos ficaram aterrorizados, mas José escolheu perdão em vez de vingança. Aquele jovem lançado num poço
descobriu que até sua dor havia sido transformada em instrumento de salvação. Com essa história, podemos aprender que a confiança em Deus e o perdão nos ajudam a ser pessoas muito melhores. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e venha viver a próxima grande história da Bíblia aqui no Christian Craft.